o podcast que ele participou do Inteligência Limitada, o último podcast que ele passou no minuto 41. Olha Você aí. vai lá, no último podcast que ele participou, não lembro o nome o número do programa, ele falou o seguinte: a vida é uma receita de bolo. E aí ele citou o seguinte: nós temos como 4 ingredientes principais na nossa composição: carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. Isso é 95% do ser humano em composição química. E depois nós temos aí dentro dos 5% uma concentração maior de fósforo e enxofre, né, ali dentro, entre outros minerais que compõem o corpo humano. Eu acho que para eles, professor, falta a capacidade de entender que se a vida é uma receita de bolo, ela precisa do cozinheiro e que prepara tudo isso, né? Coloca forma, dá sentido aos ingredientes que estão na bancada soltos. Pastor Daniel, você é muito mais ácido do que você. Na realidade, o Sérgio fez geologia, trabalhou numa plataforma de petróleo. Ele desconhece totalmente a química. E quem não sabe de química fala essas coisas aí, que vida é receita de bolo. Gente, não pode alguém chegar num podcast tão importante, encarar toda uma população que ele encara, né? São milhões de jovens. Falar uma besteira dessa. Nunca vi uma besteira um besteirol tão marcante como esse. É quem não sabe química. Não tem a menor chance de dar uma opinião razoável do que seria química. Receita de bolo? Você coloca lá carbono, o Sacani, enxofre, nitrogênio, fósforo, vai surgir vida ali? Nunca. Ele colocou que os ingredientes seriam isso, né? Os chomps, esses elementos químicos, mais água. E o que faz o forno funcionar é o vulcão. A energia elétrica gerada pelos vulcões na atmosfera. Sonhos delirantes de uma noite do Serjão. É só isso que acontece, gente. Foi uma estupidez. Eu gosto muito daquela ilustração que o Adalto sempre fez do bolo. Você chega em casa e encontra um bolo em cima da mesa, né, professor? Você precisa, para formar vida, de proteínas. Proteínas são sequências absolutamente sofisticadas de átomos enfileirados na sequencinha certa, na ordem certa. São milhões e milhões e milhões e milhões de átomos para você formar uma proteína. Agora, você precisa de uma proteína, você precisa de, pelo menos, na bactéria mais simples que existe, 300, 400, 500 genes. A Paligebacter, o Baker, tem 1.387 genes que expressam milhares de proteínas. E tudo enfileiradinho, Sérgio. Você precisa de carbono, hidrogênio, oxigênio, tudo enfileiradinho na sequencinha certa. Depois que você solta esse fio, ele tem que se autoenovelar. Então, você tem que prever as propriedades fisicoquímicas, as atrações entre todos esses átomos para que a estrutura tridimensional, o enovelamento se forme. É uma receita de bolo muito pelo contrário. É uma fábrica de altíssima... É uma nave espacial em que você tem ali inúmeras maquinarias, estruturas. Você tem informação, você tem que ter informação, você tem que ter cálculos teóricos que tem que ser feitos para que esse autoenovelamento funcione. Ordens e ordens e ordens e ordens e ordens de grandeza, muito mais sofisticado, de muito mais tecnologia do que uma receita de bolo. Sonhos delirantes de uma noite do Serjão. O Serjão pirou totalmente. E desinformou, Serjão. Você desinformou todos os jovens brasileiros. Você passou uma mensagem totalmente desastrada sobre a vida. Você fica achando que põe lá carbono, nitrogênio, oxigênio no vulcão e surge a vida. Agora eles estão usando as fumarolas. Eles estão dizendo que não são as fumarolas. Gente, é isso que está acontecendo no Brasil hoje. Um monte de desinformado que não sabe química fica pagando pau para a evolução, né? Porque eles pagam pau para a evolução, para Darwin. E a Academia Brasileira de Ciência fica louvando esses caras aí, fica lançando um livro. A evolução é um fato. Olha só. Desinformando a população. Isso é doutrinação, numa teoria totalmente falida. Agora, a gente que estuda, a gente que sabe química, porque nós sabemos, a evolução espera que você não saiba química, mas eu sei. Eu sei, tá? Desculpa aí, mas eu sei. Ver uma declaração dessa, o que a gente faz? Vida uma receita de bolo? Professor, aonde?